nós estamos vivenciando um momento de mudança muito forte. Onde? Nas organizações, nas nossas casas, no nosso lazer, na nossa vida religiosa, na nossa vida amorosa, por que não? Na nossa vida física e espiritual. Nós estamos vivendo uma mudança de quase 360 graus nas nossas vidas. Por quê? Por causa do momento de pandemia planetária. Esse momento faz a gente refletir sobre muita coisa que nós estamos passando. E eu falo, nós estamos vivendo mudanças, talvez de uma maneira muito impositiva, não conhecendo a realidade de cada um de vocês, mas eu posso, assim, arriscar de maneira hipotética que a maior parte de vocês, a maior parte de nós, tivemos algum tipo de mudança drástica na nossa vida, né, em uma dessas áreas. A questão é que organizações também sofreram e estão sofrendo. Algumas passando dificuldades por decretos municipais, estaduais, né, pelo impedimento da abertura, né, da sua atividade. Outras não conseguem se adequar aos protocolos de saúde que o município e que o estado solicitam. Talvez essas organizações não tenham estrutura contingencial para se adaptar rapidamente. Talvez essas organizações não possuem estratégias de imediato, nem dinheiro em caixa para fazer mudanças, para sobreviver, e acabam fechando. Então, veja só, nós temos uma diversidade muito grande de cenários. Nós temos organizações que estão explodindo, que nunca cresceram tanto quanto estão crescendo hoje, né? Por quê? Porque trabalham de maneiras remotas, trabalham com serviços em delivery, ou, enfim, muitas organizações perceberam um bom negócio com a pandemia e estão crescendo. Agora veja, como as organizações que não possuem essa flexibilidade de adaptação, ou que o seu ramo de atividade não promovesse crescimento com as pessoas em casa, como que essas organizações estão se resolvendo? Como que elas estão se resolvendo? Como que essas organizações pequenas, como que essas organizações estão se resolvendo para sobreviver? Em função, de repente, até do impedimento de trabalhar dos decretos. Para preservação da vida, claro, não é uma crítica, mas uma necessidade. Olha só, o que aqui a gente começa a pontuar são mudanças que aparecem. Opa, mudanças do comportamento do consumidor, mudanças na estrutura de logística das organizações, mudanças no recebimento de produtos, mudanças no processo fabril, mudanças na economia. Imagina o que nós estamos vivendo hoje em termos de economia, pessoal. Né? O combustível sobe, né, em função do barril do petróleo, a soja sobe em função da saca ser cotada em dólar, a carne sobe em função da carne a carne de tipo exportação ser cotada em dólar, e aí, se o combustível sobe, o transporte, o frete sobe, e as coisas vão virando um emaranhado, uma bola de neve, em que o consumidor tem que se adaptar. Ele tem que começar a pensar agora em economia. Se ele pensa em economia, ele compra menos, ou ele escolhe os lugares onde ele vai comprar com mais frequência. E aí essas organizações têm que começar a pensar nesse tipo de coisa. Como que a sua organização vai adaptar a estrutura para atender esse novo cliente mais exigente, mais preocupado com o preço? Como que a sua organização vai se preocupar com o cliente que agora não quer se expor fisicamente, ele não quer ir lá na farmácia comprar. E ele também não quer pagar mais por receber em casa. Como que funciona isso? Como que funciona esse tipo de coisa? Né? Então, veja, não é só mudança, é não parar de crescer, é não parar de se transformar. Então, o problema aqui não é mudança, o problema aqui
é a mentalidade da organização que para e não se renova. Veja, cada um de vocês tem uma realidade de trabalho. Alguns estão trabalhando, outros não. Mas eu tenho certeza que a empresa que você trabalha e que eu trabalho foram impactadas com a pandemia Covid-19. Se foi impactada, como que você avalia a agilidade e rapidez dessa organização se adaptar e continuar trabalhando? Como que você percebe isso? Como que você percebe o ambiente organizacional da sua empresa em forma de adaptação? Você pode responder para mim. Nossa, Flávio, demorou alguns dias, mas ela se adaptou, já começou a ter alternativas para crescer. Não, Flávio, olha, a nossa não está do mesmo jeitinho, está só sofrendo, demitindo, está terrível, né? Não tem jeito de inovar no nosso. Olha, a questão é, em momentos de mudança, em cenários que requerem mudanças, a organização ela se põe à prova para ratificar se ela tem a habilidade de adaptação ou não. A organização ela tem que estar acostumada a se adaptar. A organização que está fechando, ou o conjunto de organizações que está fechando, claro que a gente não deve punir de maneira moral as empresas que estão fechando. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas a organização que está... O que eu estou querendo dizer é que se a organização vem mudando de pouquinho em pouquinho, lá atrás, antes da pandemia, antes de existir pandemia, ninguém pensar em pandemia, a organização que vem mudando de pouquinho em pouquinho, quando chegou a pandemia, ela sofreu. Mas como ela já vinha mudando devagarinho, adaptação, ela conseguiu fazer isso, ela conseguiu girar, porque as pessoas já estavam pensando nisso. Então, a resposta que está aqui apresentada para vocês é que essas organizações podem lidar com mudanças e com as descontinuidades por meio de uma gestão estratégica, né? Então, veja, uma coisa muito importante, eu até apresentei para vocês que nós vamos fazer um exercício, né, de planejamento estratégico, né? Então, já sabe-se, já ficou entendido que a ferramenta planejamento estratégico compõe a gestão estratégica. Já ficou claro, então, já é entendível isso. Agora, o que é a gestão estratégica se diferencia do planejamento estratégico? Qual é a diferença? Bem, a diferença, gente, é que a gestão estratégica, ela é macro, né? Ela está aqui, ó. Ela não pode parar, ela tem que ser contínua. É um processo que não para, é um processo sistemático, não pode parar. Quando termina uma etapa, já começa outra. Quando termina uma etapa, quando você está implantando, por exemplo, um novo layout, quando você terminou de implantar um novo layout na sua empresa, um novo ambiente, né? Uma nova organização ali do ambiente, né? Onde você dispõe os seus produtos, onde está localizado o caixa, onde está localizado o estoque, né? Onde são as mesas para recepção dos seus clientes, né? Onde está a vitrine. Então, o layout. Depois que você fez um remanejo de layout, você tem que já pensar no que está atrelado a esse layout, ou seja, o fluxograma de atendimento ao cliente. Depois que você fez o layout, o fluxograma de atendimento ao cliente, você vai criar um protocolo verbalizado, como que o seu colaborador deve fazer o protocolo. E aí isso não termina. É justamente isso que eu estou falando. Não termina, gente. É algo assim, ó, que não termina. Depois que você terminou isso, agora você vai capacitar o seu funcionário. Você vai capacitar o seu colaborador. Então, gestão estratégica não termina. Gestão estratégica é um conjunto de ações que devem ser implantadas e executadas continuamente. Por isso, a gente começa a tentativa de definir gestão estratégica como um processo sistemático, planejado, administrado e executado pela direção geral da entidade, envolvendo
todos aqueles que estão na cúpula, todos os dirigentes, os gerentes e os responsáveis, que busca assegurar a continuação, a permanência e o crescimento da sua organização. Então, olha só, voltando aqui um pouquinho. Então, é um processo que não acaba, é um processo sistemático. Ele tem que ser planejado, administrado e executado pela direção geral da entidade. Porque, veja, não existe gestão estratégica sem que o dono da empresa, se nós estamos falando aqui do MEI ou de uma microempresa, nós estamos falando do dono. Quando a gente começa a falar de média empresa, talvez a gente possa começar a pensar assim numa sociedade anônima, enfim. Nós podemos pensar numa limitada, né? Então, de repente, tem mais sócios, tem mais de um dono, às vezes tem mais sócios, né? Então, veja, não tem jeito de fazer gestão estratégica se os proprietários, os donos, os grandes executivos, os presidentes, não tiverem essa mentalidade. Não tem jeito. Lamentavelmente dizer, mas não tem jeito. Então, a gente começa a falar sobre gestão estratégica, já falando que é uma coisa que não acaba, já falando que tem que ser planejado, administrado e executado por quem é dono, ou por quem tem crachá de autoridade, tem que envolver as pessoas estratégicas, os altos escalões, tem que envolver, não adianta elaborar planejamento estratégico dentro de gabinete e ficar lá, engavetar, não adianta. Tem que colocar todo mundo em sala para pensar. Tem que estar todo mundo em reuniões para pensar. E aí sim isso ser depois multiplicado. Nós temos esses dirigentes, os gerentes, eles serão multiplicadores daquilo que será discutido na questão estratégica. Então não fica dentro da sala. Aquilo que é pensado dentro da sala tem que sair e ser executado. Por isso, a gente fala que tem que ser executado pelos dirigentes. A ideia tem que ser comprada, né? Justamente para não parar, justamente para não espiar, e justamente para não ter declínio, né? Por meio do quê? Por meio do quê? Da estratégia, da capacitação continuada, da infraestrutura e da sua estrutura. Então, veja, aqui você pega tudo que você tem. Tudo que você tem. Né? Aqui você vai tentar se mobilizar, reunir com os responsáveis, por meio daquilo que... com todo o corporativismo que você possui, com as pessoas, com a parte tecnológica, com a parte mercadológica, com a parte de logística, com a parte estrutural, né, de máquinas, equipamentos, automóveis, né, por meio da sua infraestrutura, né, por meio do seu prédio, por meio da sua fachada, por meio do seu estacionamento. Então, você pega tudo isso para pensar estrategicamente. E vocês sabem que muitas organizações têm tudo isso, tem uma série de vantagens, mas ela não usa isso a seu favor. Ela não usa isso a seu favor. É como, eu gosto de fazer uma analogia, olha só. Digamos que tem um casal, certo? Um casal não é casal não. Um rapaz e uma moça. O rapaz está interessado na moça. O rapaz está interessado na moça. E aí que ele quer conquistar aquela moça. E ele é muito tímido. Ele é muito tímido. Ele tem outras qualidades, mas ele é tímido demais. Né? E ele fica achando que ele está muito aquém do que a moça espera. Só que ele tem uma comunicação extraordinária. Né? Ele requer todos os atributos que a moça quer. Ele tem todos os atributos. Só que lhe falta iniciativa. Lhe falta coragem para chegar e se declarar. Falta isso, porque os outros atributos você tem. Então ele tem tudo. Ele tem tudo para obter êxito naquilo que ele está querendo. Só que ele está tímido. Nós temos muitas empresas tímidas. Muitas empresas tímidas.
que tem um time extraordinário, que tem infraestrutura, que tem estrutura, que capacita, que tem estratégias engavetadas, mas não executa de maneira adequada. E aí, essas organizações vão perdendo mercado. Essas organizações vão perdendo mercado. Para quem? Para outras organizações menores, que sabem, que reconhecem aquilo que tem de vantajoso, aquilo que tem de vantagem, aquilo que tem de habilidade, e executa. Então, o grande pecado aqui é não reconhecer aquilo que você tem de bom e não executar. Isso que é o ruim, né? Então, veja, planejar é o ato de elaborar um bom plano, tá óbvio, né? Tá óbvio. E administrar? Administrar é fazer o plano, né? É fazer acontecer o plano. É acompanhar a execução do plano. É corrigir as ações do plano. Inclusive ao próprio plano em si, né? Agora veja, você tem que planejar. Você tem que ter um documento. O documento, ele é necessário. Entretanto, você tem que colocar esse documento em movimento. Então, eu estou falando documento e, de repente, você está pensando num papel, né? Um papel, tudo. Talvez isso esteja de maneira digital. Talvez isso seja um software. Né? Talvez isso seja um software que está em todos os computadores, nos apps da empresa, enfim. Né? Então, o que eu estou dizendo é que planejar e administrar o plano estão contidos dentro da gestão estratégica. Planejar e administrar o plano estão contidos dentro da gestão estratégica. Agora, veja, administrar o plano é executar o plano também. E quando você está executando o plano, uma série, e até depende do porte da organização, é até difícil mensurar, mas uma série de adaptações são necessárias. Às vezes você troca o responsável por executar uma ação, às vezes você troca a meta, às vezes você deleta uma estratégia, às vezes aqui você elaborou um objetivo, aquele objetivo não se aplica mais porque a sua organização mudou e um concorrente saiu do mercado, então ele não se adapta, não se aplica mais aquele objetivo, aquela estratégia que está lá. Às vezes você colocou uma área específica para desenvolver uma ação e aquela área deixou de existir. Então, olha só, às vezes você tem que adiantar uma estratégia. Então, olha só, o que acontece? Adaptações são feitas periodicamente dentro de um plano, na hora da sua execução. São feitas. Isso é administrar. Isso é administrar. É você perceber as intempéries, é você perceber as necessidades de adaptações, é você perceber os furos do plano e saber encaixar cada um desses furos. Sempre pensando em atingir seus fatores norteadores. Sempre pensando em atingir seus fatores norteadores. Fatores norteadores são aqueles elementos base para uma organização que pensa em ter como balice ou como base a gestão estratégica. Né? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho desses fatores norteadores, né? Que são básicos para a construção de boas estratégias. O primeiro fator norteador é a visão. Eu vou falar aqui de 4. Visão, missão, valores e princípios. Vou falar de 4, tá? Mais para frente eu vou falar de um 5º, que são os fatores críticos de sucesso. Mais para frente eu vou falar sobre o 5º, não hoje, em outra aula. Então, olha só, toda organização, pessoal, tem que ter visão. Eu tenho certeza que vocês já viram isso.
Talvez alguns de vocês até ajudaram a elaborar, não sei qual é a realidade profissional de vocês. Mas, olha só, visão é algo que não se deve abrir mão. Tem que se ter visão. Toda organização tem que se esforçar para elaborar a sua visão de futuro, né? Então, é claro, a visão é uma frase afirmativa que mostra a condição que você quer que a sua organização tenha daqui a 3 ou 5 anos. Então, onde você quer estar daqui 3 ou 5 anos. O que você quer ser daqui 3 a 5 anos. Então, é um modelo mental claro, luminoso, de um estado ou de uma situação altamente desejável pela sua organização. Tem alguns autores e literaturas que enfatizam que a visão tem que ser ousada, tem que ser muito ousada, né? Então, é claro, então é uma situação que a sua organização deseja estar em um ambiente futuro de 3 a 5 anos. Escrito de forma simples, objetiva, partilhada por todos os dirigentes, colaboradores da empresa ou da organização. Então, todo mundo, o que é importante é você reunir as pessoas em uma sala e começar a discutir, começar a debater, fazer um brainstorm, discutir onde nós queremos estar daqui a 3 a 5 anos. Onde nós queremos estar? Ah, eu sou aqui uma panificadora. Eu sou uma panificadora. Quem que é o comitê gestor da minha panificadora? Eu, o dono, né? Uma colaboradora minha que fica no caixa, uma colaboradora que minha fica no balcão, uma colaboradora que fica para mim no self-service, o meu estoquista, o padeiro, o auxiliar de padeiro, o padeiro confeiteiro e o auxiliar de padeiro confeiteiro. E a minha auxiliar de serviços gerais. Essa é a minha equipe. Uma equipe de 6, 7 pessoas é a minha equipe. Então, se eu tenho 6, 7, 8 pessoas na minha equipe, eu vou me reunir com essas pessoas e, de maneira responsável, eu vou discutir com elas o que elas pensam da minha panificadora, da nossa panificadora. Se essas pessoas têm ambição de crescer, se elas querem, se elas têm para o sonho da nossa panificadora, ela crescer para as pessoas que estão trabalhando também crescer. Então, quando eu falo sobre visão, eu estou falando de chamar as pessoas para uma discussão e compartilhar responsabilidades e estratégias, né? Então, veja, eu vou elaborar uma visão aqui. Ser a melhor, veja, ser a panificadora destaque da região sul da cidade de Palmas até 2024. Outra visão, ser reconhecida como panificadora de qualidade e responsabilidade em Palmas até 2024, até 2025. Então, veja, eu sempre gosto de incentivar a colocar uma mensuração de data, porque se sair algum colaborador ou outro, quando o novo colaborador entrar, ele vai perceber que aquilo ali tem uma data para ser alcançado. E que aquelas pessoas escreveram aquilo em tal data. Então, você tem que pensar que a sua organização tem que ter uma visão, porque senão ela não sabe para onde ela vai. Senão a sua organização vai ficar como aquela mera história de abrir e gerir um bar. Você chega, sobe as portas, serve bebida, no final do expediente você fecha o carro, fecha a porta e vai embora. No outro dia, a mesma coisa. Você chega, sobe as portas, serve bebida, fecha o caixa, fecha a porta e vai embora. E mais nada. E isso se torna uma rotina exaustiva e sem motivação. Então, para a organização ela conseguir perceber que ela tem propósito de crescimento, o primeiro fator norteador é elaborar a visão de negócio, a visão de futuro. Isso é
uma ordem, praticamente, da área de gestão, né? Isso não é só propositivo, isso é impositivo. Por quê? Para você ter gestão estratégica, você tem que ter visão de futuro da sua organização. E ela tem que ser compartilhada. Não adianta você fazer isso sozinho e falar para todo mundo que aquela é a visão do seu negócio, as pessoas não vão comprar a sua ideia. Uma organização só existe por meio das pessoas. Jack Welch foi um grande executivo, o executivo do século passado, né? A carreira dele foi toda desenvolvida dentro da General Electric. Ele tornou essa empresa uma empresa bilionária, né? E ele fala nos livros, na literatura que depois ele escreveu como palestrante, escritor, enfim. Ele fala que ele só tirou a GE da posição que ela estava e colocou na posição como ela está por causa das pessoas. Então, não existe. Você tem que trabalhar, você tem que elaborar a visão junto com as pessoas da sua empresa. Tem que elaborar isso junto. Então, olha só. A importância da visão compartilhada. Explicita o que a instituição quer ser, unifica as expectativas, todo mundo passa a ter mais ou menos uma coisa, não existe segredo, né? Aquele segredo industrial, o que a minha empresa quer ser, o que tem na cabeça do dono da empresa, né? Até porque hoje nós temos, pessoal, uma série de gestores amadores que desmotivam as suas equipes. E eu já compartilhei isso com vocês, inclusive presencial. Você trabalha na organização de uma pessoa que ele só pensa em se enriquecer. Ele não pensa em investir na organização. Então, por que a equipe vai doar todo o sangue para uma pessoa que quer construir só a sua mansão, quer comprar só o seu carro importado, quer comprar só o seu iate, quer comprar só a sua fazenda, e ele não pensa no patrimônio empresarial. Ele não pensa em comprar um novo terreno, ele não pensa em ampliar a sua estrutura, ele não pensa em abrir mais filiais, ele não pensa em diversificar o negócio, ele não pensa na empresa, na organização. Ele pensa só em si. Isso desmotiva a equipe. Isso desmotiva a equipe. Então, um gestor inteligente, ele, claro que todo mundo quer ter uma melhor qualidade de vida, né? Toda pessoa que abre seu negócio quer que ele prospere, para você prosperar na sua vida pessoal também, né? Mas o que se espera, o que os colaboradores esperam é que a organização cresça, que a organização se desenvolva, né? Então, veja, a visão compartilhada, ela traz uma responsabilidade não só para o proprietário, mas também para os colaboradores. Então, olha só, dá sentido de direção para todo mundo. Dá sentido de direção. Então, todo mundo sabe, opa, então vamos aqui que nós vamos abrir tantas filiais, vamos aqui, ó, que vai abrir novos postos de emprego, vamos aqui, ó, que nós vamos fazer mais parcerias, vamos aqui, ó, vai começando a ter campo de visão, gente, começando a ter campo de visão, né? Facilita a comunicação, ajuda o envolvimento das pessoas com a organização, favorece o comprometimento, porque não é algo bacana você estar lá discutindo o futuro da sua organização com o dono, com o diretor, com o presidente, e você está lá para optar, eles querem que você levante a mão e fale, olha, a minha opinião é que tem isso. E se eles forem verdadeiros com a sua equipe, com a corporação de maneira geral, a equipe vai empreender toda a energia, as pessoas vão empreender toda a energia para alcançar a visão. Isso é o que faz sentido, né? Dá energia às equipes de trabalho, inspira as grandes diretrizes da organização. Claro, toda organização quer trabalhar diretrizes, toda organização quer diretrizes, toda organização ela quer desenvolver focos, toda organização quer ir atrás. Eu estava em uma grande organização, não vou falar o nome, eu estava em uma grande organização em Palmas, um grande varejista, né, com redes, é uma rede nacional. E eu estava lá para ser atendido, eu estava no momento para trocar um produto, eu fui trocar um produto, e tinha uma plaquinha assim,
de tamanho bem considerável, do lado do caixa para trocar produtos, né? No espaço de troca. E aí estava bem grande escrito assim, nós vamos te surpreender com o atendimento. Nós vamos te surpreender com o atendimento. É uma diretriz. E aí eu falei brincando, né? Falei, olha, ela não entendeu, depois que ela foi entender a brincadeira, mas eu falei para ela assim, olha, quero ver se você vai conseguir, viu? Aí ela olhou assim, desentendida, e eu olhei para a plaquinha. Aí ela riu assim, né? Cantinho de boca, riu, falei, ixi, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas, se ela tiver participado da construção da visão da organização ou da missão, provavelmente ela ia se dedicar para conseguir com que ela alcançasse aquela diretriz que estava ali pregada na parede, né? Baliza as estratégias e demais ações. Claro, isso aqui também é benéfico para organizações que têm visão. Por quê? Porque você consegue colocar de pé as estratégias, não fica solto. Você vai elaborar uma série de estratégias no seu planejamento estratégico, mas se ela não tiver balizada, se não tiver visão, ela fica sem base. Fica suspensa. Agora, se você tiver elaborado visão, todas as estratégias que você vai colocar dentro do seu negócio, elas estão bem fixadas, bem balizadas, bem firmes, né? Então, a visão, ela existe a sua importância, ela existe o seu espaço, e ela é fundamental, né? Aqui, olha só, se tornar, né? Tornar, ficou ali dois verbos ali, mas isso aqui está um pouco desatualizado, mas é a visão de futuro aí, ó, do 6º Batalhão da Polícia Militar, né? Tornar-se a melhor e mais eficiente unidade policial militar do estado do Tocantins, até 2025. Eu tirei a datazinha porque estava já desatualizado. Então, veja, este batalhão quer se esforçar para ser eficiente, e muito eficiente, a ponto de ser reconhecido como o melhor do estado. O TCU, Tribunal de Contas, ser uma instituição de excelência no controle e contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública. Olha só o terceiro aqui. Em 2023, ele colocou até o ano antes, o Senai ocupará posição nacional de liderança como instituição de educação para o trabalho, reconhecida internacionalmente, tecnologicamente inovada e gerida por resultados. É assim que o Senai quer ser visto em 2 anos. Então, é muito interessante a gente perceber que as organizações, elas devem se preocupar, as organizações, elas devem se preocupar em elaborar visão, justamente com data, com mensuração, para ficar claro depois de ser identificado até quanto que ela quer atingir aquilo. Então, veja, este é o primeiro elemento, é o primeiro fator norteador que compõe o arcabouço para elaborar boas estratégias, né? Missão. De igual modo, a missão é a resposta pela existência da organização. Por que que a minha organização existe? Por que que a minha empresa existe? Né? Para que ela serve? Então, veja, esta reflexão e a resposta dessa pergunta traduz a missão organizacional. Veja, alguns colegas e até alunos já me perguntaram outras vezes, Flávio, principalmente em sala de aula, né? Flávio, a missão da minha empresa é ganhar dinheiro. E eu, até assim, de maneira descontraída,
Respondo que ele não está errado. Mas essa não pode ser a missão. A missão, ou seja, o motivo pelo qual a sua empresa existe, o motivo pelo qual a sua organização existe, não pode ser para ganhar dinheiro. Não pode ser isso. Tem que ser muito maior. Porque, veja, se a gente para pensar e refletir que você vai abrir uma empresa só para ganhar dinheiro, você pode frustrar, você pode ter muitas frustrações. Se você abre um negócio, ou você cria uma organização para ganhar dinheiro, talvez você tenha muitas frustrações, porque, olha, você pode dar muito certo, sua organização pode crescer muito rápido, como ela pode demorar a engatilhar. Talvez você não tenha percebido e não tenha planejado direito o capital de giro. Talvez você não tenha calculado direito o quanto você gastaria para abrir seu negócio. Talvez seu negócio vai te dar um retorno de 3 anos e não de 1 ano, como você tinha pensado. Talvez os custos operacionais são mais altos do que você havia planejado. E aí, você não consegue tirar o seu prolabore, você tem dificuldade de pagar impostos municipais, você tem dificuldade de honrar o compromisso com o aluguel, talvez você não consegue repor sua mercadoria na mesma velocidade que você vende. Talvez você não consegue manter a qualidade do seu produto e do seu serviço e nem o atendimento ao seu cliente. E aí você tem uma queda na procura pela clientela. Talvez você abriu o seu negócio no lugar errado, na localização errada. Talvez você tenha pensado que iria dar certo em função do fluxo de pessoal, no fluxo de cliente em determinado momento, mas aí a cidade cresceu para outro lado, e aí você teve um déficit demográfico naquela região. Nossa, gente, pode acontecer tanta coisa. O seu cliente muda o perfil, muda o comportamento, e aí a sua missão, que era ganhar dinheiro, foi pelo ralo. Foi pelo ralo. Então, o que é importante? É você ter uma missão baseada em comportamentos, em propósitos maiores. Porque se você alcançar os comportamentos ou os propósitos maiores, por consequência, você vai ganhar dinheiro. Então, você tem que pensar primeiro por que você está realmente abrindo o seu negócio, por que a sua empresa existe de verdade. Né? A panificadora. Por que a sua panificadora existe? Por que você abriu? Qual que foi a sua inquietação? Para que você abriu esse negócio? O que estava te incomodando a ponto de você abrir o negócio? Opa, a missão da sua panificadora, né, que foi o exemplo que eu comecei aqui a falar, que caiu de paraquedas aqui mesmo na minha mente, né? Mas a sua panificadora pode existir para oferecer produtos de alta qualidade, com comodidade e tecnologia para clientes exigentes. Essa pode ser a missão do seu negócio. Seu negócio existe para isso. E aí, claro que você fez algumas propostas aqui, né? Produtos de alta qualidade, serviços tecnológicos, comodidade. Você teve algumas palavras-chave no meio desta frase. E aí, para você alcançar essas palavras-chave que você colocou no meio dessa frase, você vai elaborar estratégias. Lá na frente, você vai elaborar estratégias para que alcance. Então, você pode ter vários outros, né? Para que sua panificadora existe, sua confeitaria existe? Oferecer produtos deliciosos para melhorar a qualidade de vida da população, com estrutura de comodidade e conforto, respeitando com foco na responsabilidade social. Ó, que bonito! Filosófico, mas tá certo. Agora veja, você sabe por que sua organização existe. Sua organização existe para isso. E você pode, por meio dessa missão e por meio da visão, ganhar dinheiro. Você pode. Você vai se esforçar para atender o seu propósito. Então, veja, é muito importante uma organização saber
qual é a sua visão e qual é a sua missão. E melhor, elaborar de maneira compartilhada, né? Agora que eu estou vendo aqui o comentário do Rafael, né, já tive experiência nesses dois fatores. Então é legal, interessante, né? Por quê? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Outra coisa é você elaborar isso. É um esforço muito grande, porque às vezes a opinião do proprietário é um, do diretor é outro, do gerente é outro, do funcionário é outro, enfim. E aí, não vale só do dono, vale de todo mundo que está construindo. E aí é um estique e puxa. É um estique e puxa. A gente vê o que se adequa melhor para um, para outro. Um abre daqui, outro abre dali. Porque aqui está o futuro da organização. Né? Professor? Sim. E uma dessas experiências foi interessante, porque eu passei algum tempo que eu gerenciava uma empresa, né? E, no caso, o patrão é empresa de família, então não tinha só o patrão. Até então, era só um que mandava e estava super tranquilo. E até então era aquele negócio, os bois andavam conforme a carga, né? E dava super certo, ele tinha uma lucratividade muito boa. Então, depois que começou a entrar mais parentes, deram mais pitacos, eles tentaram alterar muita coisa sem fazer o devido planejamento, igual você tinha acabado de falar aí. E era uma coisa que eu pontuava bastante, ó, tem algumas coisas aqui que o time tá ganhando, outras a gente pode mudar, e falava o que tinha que fazer, né? Eu sei que depois, e era tanto que eu mesmo, sozinho, sem contar com nada de patrão, eu ia atrás de outras empresas para ver treinamento e tudo mais, e em uma dessas eu consegui um treinamento com tudo pago numa empresa de Curitiba. Fui, fiz o treinamento, voltei, só falei lá o que tinha acontecido e tal, sem nenhum pingo de investimento da empresa. Eu sei que no frigir dos ovos, o que aconteceu? Eu saí de lá, e quando eu saí, os outros funcionários, que acabavam confiando bastante em mim, começaram a ficar desgostosos e desandou. Eu sei que desandou, o negócio depois de um tempo fechou também. E tive outra oportunidade que foi quanto a planejamento de marketing, de outra empresa aqui de Palmas. Fiz tudo certinho, e quando eu entrei, a gente acaba pegando um olhar muito crítico depois que você trabalha na área, né? Então, eu vi lá a auxiliar administrativa dela, que ela não fazia treinamento, ela simplesmente pegou uma mulher que era diarista e do dia para a noite ela colocou sem fazer treinamento nenhum, né? E eu já fazendo projeto de marketing e tudo mais para ela, me pagou muito bem na época, e eu fui e dei um toquezinho nela, ou faça um treinamento, ou você devolve ela para a posição dela e contrata outra pessoa, porque você está perdendo cliente com isso. E ela não quis me escutar. Aí depois de um tempo, ela foi tentar migrar para como se fosse uma filial de outra empresa de Santa Catarina, né, do ramo dela. E a empresa, na hora que chegou lá, a primeira coisa que falou para ele, isso eu soube, porque tem colegas que trabalham lá dentro, né? Falou, olha, no dia que ele chegou aqui, tudo que você falou, a empresa falou que tinha que fazer. Tinha que tirar ela, tinha que fazer não sei o quê, não sei o quê. Falou que a identidade estava boa, né? Identidade da empresa. Só que ela é tão cabeça dura que no dia, quando ela estava terminando, a empresa fez o investimento, pagou dinheiro para ela quebrou o contrato, e no outro dia ela tentou resgatar a empresa dela, só que com a multa um pouquinho salgada. Mas você vê, tem gente que tem a cabeça dura pelo comodismo, tem gente que está lucrando e acaba recebendo ideias que não são compatíveis com a empresa, ou não fez o planejamento para ser compatível, e acaba tendo esse tipo de problema. A questão assim, é a percepção, o gestor ter a sensibilidade, né, do caminho que a organização deve andar. Então o gestor tem que ter essa sensibilidade, não é só porque ele é o dono, ou a dona, ou o presidente, ou o diretor, que ele é dono da verdade, né? Se ele é proprietário, não é porque ele é dono da verdade. Ele tem que ter percepção, e isso é um exercício, né? Às vezes essa proprietária, ela quis economizar, né, num salário maior, não queria despedir, não queria ter as custas de rescisão. Ah, não, vou aproveitar aqui para outro cantinho, eu vou ensinando aqui devagarinho, às vezes a remuneração dela é o que eu posso pagar hoje, e aí, às vezes, ela vai perdendo de ganhar, né? Então, é um conjunto de estratégias. Então, a organização precisa ficar atenta a isso, sim, né?
Então, olha só, a primeira missão aqui apresentada da Merck, né, que é uma indústria farmacêutica, ela colocou inclusive dois verbos, não é nem muito usual colocar dois verbos numa frase para traduzir a missão. Às vezes a gente prefere um verbo só, mas está aí, né? Preservar e oferecer melhores condições à vida humana. Olha o quão holístico é a missão dessa organização. Olha a missão da Walt Disney: fazer as pessoas felizes. Olha, uma coisa muito importante, gente. Missão, visão, são expoentes que devem ficar na mente dos colaboradores, do dono, das pessoas que envolvem. Às vezes você tem uma missão muito longa e depois você não consegue nem replicar a missão. Então, você exercitando, por exemplo, a missão que eu sugeri da minha panificadora, que não da minha, não tem panificadora, é só questão de exercício. É muito difícil de ser replicado, mas ela está certa, né? E se você perceber, a maior parte das missões que são expostas pelas organizações, elas têm de 3 a 4 linhas, porque querem explicar direitinho qual é a missão delas. É errado? Não é errado. Mas talvez os colaboradores vão ter muita dificuldade de replicar. Talvez vão ter muitas dificuldades de replicar, né? E isso aqui é muito importante todo mundo ter em mente. Quando alguém perguntar qual a missão do seu negócio, qual é a visão do seu negócio, em um treinamento, em uma capacitação, as pessoas têm mais ou menos ideia do que é a missão e do que é a visão. Isso é muito importante, né? Tem um vídeo do professor Marins, um palestrante aí que teve muito destaque nas últimas décadas, né? Hoje ele não está mais em evidência, mas ele já esteve muito em evidência, inclusive com programas na TV aberta. Então, o professor Marins, ele tem um treinamento que ele fala como é a estrutura de capacitação da Walt Disney. E ele traz um trecho que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte: na Walt Disney, ou no Walt Disney, no parque, no Walt Disney, eles têm uma filosofia. Vejam essa missão que eu vou voltar nela. Eles têm uma filosofia. Quando eles contratam, então o plano de capacitação do Walt Disney é muito forte, né? O que eles incorporam dentro das pessoas quando elas entram e quando elas estão lá trabalhando é muito forte, né? Então eles falam o seguinte: você, quando entra aqui no Walt Disney, você não é um pipoqueiro, você não é um gari aqui dentro da estrutura, você não é um auxiliar de serviços gerais, não, você não é. Você não é um trapezista, você não é um palhaço. Quando você entra aqui nos parques para exercer a sua profissão, você é um ator. Você é um ator fazendo o papel do melhor pipoqueiro do planeta. Então, quando você começa a empurrar o seu carrinho de pipoca, saiba que você não é pipoqueiro. Você é um ator. Então, desempenhe bem o seu papel. E assim, esse conceito vale para todas as posições de entretenimento dentro do Walt Disney. Imagine que loucura! A filosofia da organização é que não existe colaboradores exercendo as suas funções, mas existem atores exercendo funções. E que essa função, esse ator tem que desenvolver um papel daquilo que é de melhor no planeta. Ora, se você entra num lugar que está o melhor gari do planeta, o melhor pipoqueiro do planeta, o melhor trapezista do planeta, você não tende a ser feliz? Você não tende a ser bem tratado? Mágico? Até utópico, às vezes? É, Flávio. Pode me responder. É. Incrível, né? Opa! Então, com esse conjunto de estratégia de capacitação, eu consigo alcançar a minha missão, que é fazer as pessoas felizes. Então, veja que está amarrado, não tem ponta solta, né? É tudo estrategicamente pensado, né? Valores é o terceiro
fator norteador? Valores são características, comportamentos instituídos e sugeridos pela organização. Comportamento, gente. Então, cada organização, ela pode instituir seus valores para aquele momento. Ela pode mudar os valores. Ela não precisa manter aqueles valores ali o tempo todo, né? Ela pode mudar, né? Eu só vou fazer uma adaptação que provavelmente foi assim também lá para os slides, que é conceito de valores. Olha só, quais são os conceitos de valores aqui? São comportamentos e atitudes que podem ser mudados de tempos em tempos. Então, digamos que hoje você quer colocar como valor da sua organização respeito integral com o cliente. Digamos que você queira também colocar como valores da sua organização, hoje, nesse momento de elaboração das estratégias, você queira colocar foco na responsabilidade social. Talvez você queira colocar como valor tratamento especial com o colaborador. Mas daqui a 2 anos você pode mudar. É como tinta na parede. Você pode mudar. Ninguém fica pintando parede todo dia, né, gente? Ninguém fica fazendo isso. Hoje você pinta de azul, amanhã você pinta de vermelho, depois você pinta de prata. Você não fica fazendo isso. Você pinta com propósito. Não é assim? Então, isso fala no livro do Eliezer Costa. Os valores são como tinta de parede. Já os princípios são como bases, são basilares, né? São como a estrutura, né? São como os alicerces de um prédio. Então, princípio já é mais difícil de mudar, meu. Princípio já é mais difícil de mudar. Né? Princípios, eles são balizamentos para o processo decisório. Então, não se muda princípios. Se você muda princípios, você muda toda a estrutura. Então, tá até aqui, ó. Né? Até a figurinha aqui dos 10 mandamentos para mostrar que é muito difícil mudar princípio. É possível tirar um desses princípios aqui para algum cristão, para uma pessoa que acredita em Cristo aí, no cristianismo? É possível aqui trocar, acrescentar e tirar? Se isso aqui foi escrito, né, por Deus aí? Então, ó, é aquilo do qual não estamos dispostos a arredar o pé. Aconteça o que acontecer. Então, princípio é mais difícil de mudar. Então, como que você altera a estrutura, digamos, o estatuto de uma organização pública? É muito mais difícil. É muito mais difícil. Você tem que fazer chamada pública, você tem que fazer nossa. E tem coisa que você não consegue mudar mesmo, porque está na Constituição Federal. Então, não tem jeito. Como que você vai mudar algum tipo de princípio de uma organização filantrópica? Se você mudar, às vezes ela perde a filantropia, ela deixa de ser filantrópica, deixa de existir, né? Ela deixa de servir ao seu propósito. Então, princípio é muito complicado mudar, muito complicado, né? São estatutos firmados, né? Quer dizer, são responsáveis pela construção de toda a sua organização. Já os valores você pode pintar, pode mudar de vez em quando, né? Não tem problema. Exemplo aqui já comentei os exemplos de valores, né? Então, é interessante a gente falar sobre esses 4 fatores norteadores, né? Que envolvem, que são bases para a organização, né? Então, aqui, olha só, a gente tem um infográfico, né? Um infográfico que mostra visão, missão, mostra princípios e mostra valores, né? Aqui você tem no meio, em cinza, aqui, ó, o conjunto de estratégias que vão ser elaborados, né? Ou que serão elaboradas, né? Dentro do seu planejamento, ali uma série, né? Nós vamos ver daqui umas 10 aulas, mais ou menos, nós vamos ver essas estratégias aqui, ó, né, como que nós vamos colocar isso dentro do planejamento, né, o ambiente onde está sendo executado, né, o layout, o clima, a estrutura, a infraestrutura, as tecnologias, as pessoas, né,
envolvidas, ó. Aqui, ó, a capacitação, o treinamento, o desenvolvimento, né, a percepção ou a criação de novas habilidades nas pessoas, justamente sempre, ó, a setinha de duas mãos, tá vendo? Sempre a setinha de duas mãos. Por quê? Porque é uma, gente, alimentando a outra. Então, são estratégias mudando visão, visão mudando estratégia. Capacitação influenciando estratégia e as estratégias influenciando capacitação. E essa luta triangular aqui, ó, dos aspectos azuis, cinza e amarelo, são para atingir o verde. Quer dizer, eu vou chegar aqui de 3 a 5 anos em algum lugar. De 3 a 5 anos eu vou chegar em algum lugar. Então, esse infográfico, ele traduz de maneira teórica o esforço organizacional, que é um esforço que não acaba, que é um esforço periódico, rotineiro, né? Muito importante para o desenvolvimento da organização, para o crescimento da organização. Algumas coisas motivam as estratégias, né? Posturas em relação ao planejamento, atitudes típicas em relação ao futuro da organização, o mau uso do tempo, tantos gestores que usam mal o seu tempo para dirigir a sua organização, a mentalidade estratégica, né? Muitos só pensam no curto prazo, não pensam no longo prazo. Isso aqui é impactante. O uso de ferramentas gerenciais, vou mostrar para vocês aqui algumas que as organizações utilizam e algumas que os Estados Unidos têm utilizado mais, que o Brasil tem utilizado mais. Né? Então, acontece muito. Muitas coisas devem motivar para a execução de estratégias, muitas. Né? Então, veja, tem alguns comportamentos que dificulta a implantação do planejamento estratégico. Muita coisa dificulta. O planejamento estratégico ele é uma ferramenta que requer tempo e dedicação. Então, quando uma organização, de repente, de médio porte, pensa em implantar um planejamento estratégico, às vezes ela contrata um consultor. Às vezes, ela tem que pegar uma pessoa de fora para trazer para dentro da empresa, para essa pessoa direcionar os trabalhos. Por quê? Porque requer dedicação. É um esforço muito focado para você tirar uma pessoa de uma função de dentro da empresa e você destinar a ela mais uma função, que é de presidir a cadeira do planejamento estratégico. Então, em via de regra, a organização, quando quer implantar isso, ela acaba contratando um consultor ou uma equipe de consultores para desenvolver isso. Por quê? Porque dificuldade para implantar não falta. Não falta. Dificuldade, posturas erradas, não falta. Olha só algumas delas aqui, ó. Falta de comprometimento e motivação da alta e da média gerência. Muitas vezes, a alta gerência até quer, mas às vezes os gerentes falam que não tem tempo. Não, nós não temos tempo para mexer com isso, não. Isso aqui, eu não posso parar o que eu estou fazendo, não, senão isso aqui pega fogo. Não posso parar, não. E aí, nessa justificativa, pessoal, o tempo passa e as operações não são feitas. O que acontece muito? É um grande problema de descentralização de poder, né? São várias pessoas mandando também, dá um problemaço. Sim. O que acontece muito? Quando tem decisões para serem tomadas e executadas, as pessoas que estão ali no mesmo nível hierárquico disputam poder. Isso vai ser lógico, principalmente se alguma delas assumir essa cadeira de presidência do planejamento estratégico. Né? Foco no aqui e agora, falta tempo para pensar no futuro, diagnósticos inadequados ou inexistentes. Como que se tomam decisões sem fazer diagnóstico, gente? Sem fazer uma pesquisa de clima, sem fazer uma pesquisa de eficiência de processo, sem fazer uma pesquisa de alcance de resultado, de eficiência de metas. Como que se faz? Como que você faz isso? Como que você faz
um plano de uma estratégia sem saber as perdas que você tem nos departamentos. Então, como que você faz isso? Às vezes não existe isso, ou foi feito de maneira unilateral, a visão só de uma pessoa. Então, complicado, né? O famoso fogo de palha, com entusiasmo inicial, que se apaga rápido, às vezes as pessoas ficam toda motivadas ali, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e acabam não dando continuidade. Falta de Professor, comando, sim. uma dúvida, isso é também muito comum em quem está abrindo seu empreendimento? Torna-se mais comum ainda, porque quando você abre o seu empreendimento, o seu foco não é no planejamento estratégico, é no plano de negócios. E aí, o plano estratégico, ele é implantado quando a empresa já está rodando, né? Já as coisas já estão acontecendo, já está rodando. Quando você vai abrir o seu negócio, você faz um plano de negócios. E aí você, às vezes, não pensa direito, às vezes você não conseguiu buscar as informações certas no seu plano de negócio, e você abre ele com deficiência, né? Então, mesmo sendo documentos distintos, né, acontece de maneira igualitária, né? Por falta de contingente, por falta de pessoal, por falta de dinheiro, né, por falta de recursos humanos, por falta de entender o local que você deve abrir o negócio, por falta de fechar contrato direitinho com os fornecedores. Então, uma série de falhas. Pode acontecer uma série de falhas. Por isso, assim, que a gente brinca que o horário, o momento de quebrar a empresa é no plano de negócios. Então, quebra a sua empresa quantas vezes forem necessárias no plano de negócios, para você ver todas as falhas possíveis ali que você conseguir identificar, para depois, quando você implantar, você ter menos erro possível, né? A questão é que quando você pensa em montar o seu próprio negócio, às vezes você fica tão entusiasmado com aquilo, né, que você não quer planejar muito, você acha que já tem tudo na cabeça. Mas quando você planilha e coloca as coisas assim, você começa a pensar duas vezes, né? Quando a gente faz um plano de negócio, a gente tem que pensar num cenário pessimista, num cenário otimista e num cenário equilibrado, né? Então, a gente tem que fazer conta nesses cenários, planilhar, então dá trabalho, né? E às vezes as pessoas fazem só em um cenário e ainda com pouca informação. Isso aí, professor, é para quem vai fazer gestão empreendedora com a Maria de Fátima, é muito bom. Ela trabalha isso certinho. O pessoal fica com raiva que ela pega no pé, mas é aquilo ali mesmo. É bem difícil. Sim, bacana, muito bacana. Boa dica. Falta de comando efetivo na implantação das ações, falta de continuidade com mudanças inesperadas durante o processo, isso desanima o povo, se desanima os colaboradores. Falta de metodologia adequada ou a metodologia de consenso, né, para chegar a resultado, aí da briga, da discussão, da discórdia na hora de elaborar o planejamento estratégico, né? Muita análise, pouca síntese ou nenhuma ação efetiva, né? Então, aqui acontece também de você ter muito gráfico, né? Muito gráfico, muita informação, e aí você não sabe o que faz com aquilo. Quando você pede, por exemplo, você está elaborando o plano de uma estratégia, aparece um consultor e pede resultados dos departamentos, o que os departamentos fazem? O que os gestores fazem? Gera relatório no sistema automático e turbina o consultor. Você quer dados? Toma ali. Você quer dado aqui, ó? Vou te dar dado aqui, ó. Tem uns dados aqui que eu vou te passar. E aí, isso aí não é tratado. Ninguém sabe direito, que números que são esses, nem a própria pessoa que gerou sabe direito o que é aquilo ali, né? Então é interessante apontar que isso pode ser um fator que impede, ou torna, ou desqualifica, ou baixa a qualidade da elaboração do planejamento estratégico. Falta de flexibilidade no processo e muita burocracia. E aqui, por fim, planeja-se uma coisa, gasta-se dinheiro em outras. São algumas das dificuldades de se elaborar um planejamento estratégico, né? Agora veja, é difícil? É difícil. Mas tem que fazer? Tem que fazer. Se nós não planejarmos, outros o farão para nós, por nós, ou pior, contra nós, que é o jargão máximo da gestão de negócios. Então, se você acha que é difícil fazer planejamento estratégico, é desmotivante,
Você já começou, tem a sua organização, tem pouco contingente? Ah, não, prefiro não fazer, prefiro ir no automático. Então é interessante já saber que outros estão fazendo, né? E aí, claro, o caminho, ele é um caminho de êxito para aquele que consegue fazer. Aquele que faz, ele tem caminhos, ele vai pisar em espinhos, mas o pé vai ficar mais forte, né? E aí, isso vai melhorando a cada vez que ele dá um passo, né? Então, aqui, olha só, é um comportamento similar a esse que eu comentei agora há pouco com o Rafael, né? Sobre cenários pessimistas, né? Cenários otimistas, cenários equilibrados, são similares, diferentes, mas são similares. Olha só o que acontece aqui com os gestores. Muitos gestores podem ter atitudes tradicionalistas para trabalhar a estratégia de negócio, né? Então, o que ele pode fazer? Ele pode pegar um conjunto de estratégia que deu certo no passado e replicar hoje. E ele não aceita nada que seja diferente disso, né? Você tem um outro perfil de pessoal, um outro perfil de gestor, aquele que tem atitude pragmática. O que ele faz? Ele percebe de forma, ele percebe e faz, ele atua de forma reativa ao o que acontece no presente, né? Então ele está percebendo que aconteceu alguma coisa e aí ele age de imediato, né? Então, opa, um comportamento diferente do tradicionalista. E tem esse terceiro que tem atitude estratégica, né? E aí ele começa a perceber que no futuro vai acontecer alguma coisa diferente, ele começa a mudar hoje. Isso aqui é até utópico, mas tem gestores que fazem isso. Inclusive na nossa capital, tem gestores que fazem isso. Percebem mudanças que vão acontecer daqui 4, 5 anos, e eles começam a se adaptar hoje. Tem muito gestor, né? Então a gente não pode ignorar que existem pessoas que ficam replicando ações que deram certo ontem para hoje. A gente não pode ignorar que existem pessoas que fazem isso e essas pessoas são difíceis de aceitarem planejamento. Tem outras pessoas que percebem erros e fazem correção, percebem erros e fazem uma correção, também existe, né? Essas pessoas têm uma tendência boa de aceitar planejamento. E temos aqueles que têm atitude estratégica, quer dizer, aqueles que têm um comportamento natural de planejar. Isso é muito mais confortável, né? Então lá, aqui só enfatizando ainda sobre a visão de futuro, né? Meu interesse está no futuro porque é lá que vou passar o resto da minha vida. Então, aqueles que pensam, que olham para a sua empresa lá na frente e querem planejar hoje, eles têm, claro, muito interesse em se adequar, em mudar-se, né? Aqui também, só mostrando a extrapolação daquele que está no futuro para o hoje, né? Aqui nós estamos falando daquele que tem visão tradicional, que usou o que estava no passado hoje, aquele que corrige as ações atuais e aquele que olha o que vai acontecer no futuro e age hoje, né? Então aqui é só um infográfico para apresentar o que nós acabamos já de discutir aqui nesse slide. Algo também, pessoal, que tem acontecido muito é a diminuição ou encurtamento dos ciclos. Isso aqui, antigamente, na década de 70, 80 e até 90, e já falo com 90 com muito cuidado, quando a empresa chegava aqui em cima, né, na estabilidade, demorava assim muito tempo. Demorava muito para ela chegar aqui em cima, para ela chegar no amadurecimento. Demorava muito, né? Então, ela crescia, né, ela nascia, oferecendo uma coisa boa, diferente, única, às vezes, né, para aquela época. Tinha um crescimento bacana, tinha um crescimento interessante, né? Então, às vezes, aqui, ó, ela nascia e ficava um ano e meio, aqui ela demorava 3, 4, 5 anos para crescer e chegava aqui, ó, em 10. E demorava para cair. Demorava 20, 25 anos para cair. Hoje, isso aqui é muito mais rápido.
Hoje isso aqui é muito mais rápido. Às vezes a empresa nasce e ela morre aqui, ó, sem passar pelo crescimento e sem entrar na maturidade. Ela morre aqui de imediato. Olha o que acontece aqui com esse gráfico. Ele vai, cresce do avesso. É porque não tem um outro gráfico aqui saindo do crescimento e declinando aqui, mas acontece muito. Quantas empresas de estatísticas de Sebrae que fecham em menos de 24 meses? Uma empresa abre e fecha em menos de 24 meses. Então, esse ciclo aqui, ó, tem sido achatado, encurtado. Nossa, muito preocupante e triste. Para nós que somos gestores, a gente vê uma empresa fechar, poxa vida, é muito triste. Né? Então, no passado, as empresas duravam mais. Essas etapas aqui, ó, duravam mais. Né? Ela demorava mais no crescimento, demorava mais ali na maturidade, demorava mais. Por quê? Porque tinha pouco concorrente, né? Dentro do seu segmento, o perfil do cliente não era tão exigente, né? O mercado não era tão competitivo, né? O número de fornecedores não era tão grande, então estava mais ou menos ali equilibrado o mercado. Mas hoje, com essa selva que nós estamos vivendo, pessoal, uma empresa que não cuidar certo da gestão estratégica, ela não dura muito. Ela não dura muito. Então, aqui nós temos que pensar seriamente na gestão estratégica, justamente para que você permaneça muito mais tempo, claro, cresça no mercado, né? Fuja dessa última linha, desse último quadrante de declínio, e que a sua empresa, né, tenha o período de pioneirismo, de crescimento, de estagnação, de recuperação. Às vezes ela dá uma declinadinha, mas aí ela dá uma declinação, ela inclina novamente para um cenário positivo, né? Enfim, é muito interessante pensar nessa parte estratégia, na gestão estratégica e no planejamento estratégico, justamente para olhando para esse cenário preocupante do encurtamento do ciclo de vida das organizações, né? E o que pode incorporar? O que eu já comentei. Novas tecnologias podem encurtar, né? Claro, pode encurtar sim. Olha só, às vezes você entra no mercado, não tem interesse em investir em tecnologia, surge uma tecnologia disponível, seu concorrente compra, seu concorrente adquire, você cochila, ele começa a acelerar mais no atendimento ao cliente, economiza mais dinheiro, otimiza mais recursos, e você preso no tradicional. Então, a tecnologia que ficou disponível no mercado, que você não apostou na compra, não apostou em adquirir, e o seu concorrente sim, ele vai obter êxito. Ele se interessou, ele vai obter êxito, ele vai ter lucratividade, ele vai crescer, ou pelo menos ele vai tentar. Professor, isso é um estudo de caso que é até interessante, se a turma quiser ver depois. Era os primórdios da Blockbuster e a Netflix. Ela teve a oportunidade de comprar a Netflix e não quis. É verdade. É verdade. Compartilha depois lá no grupo com a gente. Muito interessante esse case aí. Muito interessante mesmo. Estilos de vida do mesmo jeito. Às vezes você tem um negócio e você percebe que as pessoas estão mudando um pouquinho o comportamento e você não se adequa. Que aí tem isso que você falou também, Rafael, que é um estilo de vida das pessoas. Né? Parou de ir em função da tecnologia, parou de ir na locadora e começou a adquirir produtos digitais, infoprodutos, e até produtos digitais em casa, televisivos, como é o caso da Netflix, né? Então você muda o estilo de vida. Muitas pessoas hoje estão, por exemplo, restaurantes. Tem muita gente que não come mais carne vermelha. E às vezes o restaurante não tem outra opção. O que acontece? Perde cliente. Às vezes tem um grupo de pessoas agora que está alimentando só com produtos saudáveis com alta proteína, diferente, né, desse outro exemplo. E aí você não se adequa. Enfim, pessoas mudando o estilo de vida. E a sua organização não percebeu isso, né? Novas regulamentações onerando as empresas, né? Fazendo com que forçando a sua empresa a investir em protocolos sanitários como nós estamos vivendo hoje, né? Então, assim, às vezes você tem pressões externas
que você não estava esperando, né? Pressões geopolíticas, pressões demográficas, que você não estava esperando. E a organização tem que perceber esses cenários e tem que mudar, tem que se adequar. Isso vai forçando. Olha um gráfico interessante aqui, que mostra, esses dois slides tratam sobre o mesmo assunto, mas eu vou mostrar só esse aqui, né, que apresenta de maneira mais dinâmica. Olha só, o que esse exemplo fala? De maneira geral, os executivos, eles dividem o seu tempo em duas dimensões. O tempo para você tratar de assuntos internos e o seu tempo para você tratar de assuntos externos. Esses aqui são os assuntos externos. Esses aqui são os assuntos externos. Perceber que tipo de coisa nova que tem no mercado, que novos produtos, quais são os concorrentes, novos fornecedores, competidores, novas regulações, alteração de preços dos fornecedores, localização dos fornecedores, logística de entrega, preço, enfim, tudo aqui, ó, comportamento do consumidor, regulamentações, gestão pública, tudo tá aqui, ó. Então, isso aqui são os assuntos externos. Desses 40% dos assuntos externos, 70% eles discutem sobre o presente ou o passado da empresa. E a maior parte dos executivos dedicam 30% para tratar sobre o futuro, ou seja, o que esses assuntos aqui impactam no futuro da organização. Desses 30%, 80% eles têm opinião própria. Opinião própria. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. O diretor, o dono. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer assado. 20% eles discutem em grupo. 20%. Então, essa estatística de 20%, ela é equivalente a 2,4% desse tempo total. Olha que loucura. Então, as pessoas discutem, os gestores discutem esses assuntos de maneira compartilhada, uns com os outros, em média 2,4% do tempo que eles se dedicam a pensar estrategicamente o negócio. É muito baixo, né? É muito baixo. É claro que ele não deve ficar aqui pensando 40% desse tempo aqui. Mas isso aqui tinha que subir pelo menos para 15%. Por quê? Porque são coisas que vão acontecer fora da empresa e que impactam diretamente a organização. Então, eles têm que estar atualizados. Isso aqui é a atualização comum. Atualização compartilhada, gente. Olha o percentual estatístico sobre o uso do tempo para discutir coisas externas para o futuro da organização. Né? Isso aqui é uma pesquisa norte-americana. Mentalidade ou miopia, quando ela é limitada. Olha só, por que então muitos gestores executivos dedicam tão pouco tempo para as estratégias? Por causa da mentalidade. Por causa da mentalidade. Então, olha só, aqui o autor dividiu em 3 tipos de mentalidade. A mentalidade imediatista, ou miopia. Esse grupo de profissionais, eles se dedicam, no máximo, 1 mês em relação aos assuntos internos. 1 mês apenas. Então, eles pensam somente no curto espaço de tempo. O que a empresa vai fazer em 30 dias. Em 30 dias. O que nós temos que fazer? Nós temos que comprar, nós temos que vender, bater meta, contratar, demitir, enxugar. É isso que nós vamos fazer. É isso que a gente tem que fazer no curto espaço de tempo. Tudo ele faz ali no modo operacional. A mentalidade tática é essa pessoa que ela tem uma visão mais ampla do que esse profissional anterior. Aí ele tem uma amplitude maior no campo de visão, ele consegue pensar como que a empresa vai se comportar em 12 meses, como que a minha empresa vai estar o ano que vem, hein? Como que a minha empresa vai estar em maio do ano que vem. Poxa, essa pessoa tem
uma visão interessante, esse gestor aí tem uma visão interessante. Ele vai começar a movimentar a organização e planejar para ela ter um resultado maior no ano que vem. Então, essa pessoa aí, você pode já dar de parabéns para ele. Ele não está de braço cruzado. Ele vai atrás de informações. Né? Agora, e esse último aqui? Mentalidade e estratégia. Né? Esse grupo de pessoas aqui, ó, esse grupo de gestor, eles começam a trabalhar, estruturar a organização para pensar ela de 5 a 10 anos para frente. Eu até particularmente acho que 10 anos é muito. Inclusive, a literatura apresentava 10 anos na década de 80. Em 1980 é que tinha 10 anos. Por quê? Porque o mundo demorava demais para mudar. Então, as empresas não precisavam inovar de maneira frequente. Então, 10 anos é muito tempo, na minha opinião, para a organização ficar pensando em mudar. De 3 a 5 anos, joia. De 3 a 5 anos é o novo longo prazo. É o novo longo prazo. Né? Eu apresentei aqui porque é literatura, né? Literatura nossa. Não pude colocar diferente. Mas uma visão aqui mais atual é que se você pensar muito para quando chegar no 7º ano, aí o mundo já mudou. O mundo já mudou totalmente. Daqui 5 anos a gente pode esperar que o mundo já mudou tudo. Né? Então, é muito interessante você perceber que a miopia ela é prejudicial, mas também pensar de maneira muito distante prejudica. Né? Você tem que ter o equilíbrio. A gestão tem que ter o equilíbrio. Né? Indo aqui já para os momentos finais, para os últimos slides, eu quero compartilhar com vocês algumas ferramentas gerenciais que as organizações utilizam. Para quê? Para administração estratégica. Algumas ferramentas que as organizações utilizam, né? Olha só, uma estatística na América do Norte, na Europa e na Ásia, você vê que as estatísticas estão muito próximas umas às outras. Mas o planejamento estratégico, ele é a ferramenta preferida, né? Com 89%. Seguindo de missão e visão, aqui eles, de maneira certa, eles dissociaram o planejamento estratégico dos fatores norteadores. Tem algumas organizações que acham tão importante ter missão, visão, valores, que elas colocam isso como estratégia, gente. O quão isso é importante. Né? Evidencia, compartilha, coloca na parede, coloca em placas, né? Para que as pessoas entendam por que elas existem, o porquê da existência da empresa e onde ela quer chegar. Né? O benchmarking também é uma ferramenta gerencial muito utilizada. Olha, 84% das empresas que pertencem a esses continentes aí, elas utilizam benchmarking, né? Benchmarking é o uso das melhores práticas do mercado. Então, o que a empresa faz? Ela fica observando o que deu certo para um, o que deu certo para outro. E aí ela adapta e usa na sua empresa. É um copia e cola atualizado. Isso é benchmarking. O uso das melhores práticas no mercado. Então, se você, de repente, encontra aí uma empresa de viagens, né? E aí essa empresa de viagens utiliza lá um sistema, um software de gestão de relacionamento com o cliente. E você tem um supermercado, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você viu que está dando certo, está tão certo lá para eles, que você tenta usar o mesmo software. Isso é benchmarking. Às vezes você faz uma visita lá no Walt Disney e percebe a forma como eles utilizam a capacitação dos funcionários deles, dos talentos, e você replica essa metodologia para a sua empresa aqui no Brasil. Isso é benchmarking. Né? Aferição da satisfação do cliente. Olha aqui 1%, pessoal. E isso aqui está virando muita moda, muita praxe hoje. Quantidade de empresas que estão fazendo pesquisa de satisfação com o cliente é incrível. Você vê que tem muitas organizações que deixam até o totem na porta da empresa para você sair e pontuar o seu nível de satisfação. As farmácias aí, agora Drogasil, que tem crescido muito,
né? A Pague Menos tem colocado os displayers no caixa para você apresentar ali, votar, pontuar o seu nível de satisfação, né? Tem empresas em Palmas, na área da construção civil, que quando você sai da loja, tem um totem enorme, parecido com esse terminal do banco eletrônico aí dos bancos, 24 horas, que você vê a foto de todos os colaboradores e você sai pontuando por nome e por foto. É incrível. As organizações estão, de certa forma, se importando muito com o que o cliente pensa, justamente para tomar a decisão, né? Então, olha só a quantidade de estratégias que estão sendo feitas aqui, ó, né? Olha aqui, ó, mais pesquisas, agora de maneira comparada. América do Norte, Europa e Ásia. Olha só, Estados Unidos prefere planejamento estratégico, em primeiro lugar. Percentual bem próximo também, né? Vocês podem perceber aqui que o percentual é muito próximo um do outro, né? Então, ó, Estados Unidos prefere planejamento estratégico. América do Sul prefere o benchmarking. Europa prefere o benchmarking. Ó, Estados Unidos, em segundo lugar, prefere missão. América do Sul prefere planejamento estratégico. Europa Professor, prefere. Oi. só uma dúvida aqui. Teve uma notícia recente agora que a Amazon ela vai começar a fazer a entrega de compras internacionais de graça, né? Entre aspas, né? E eu queria entender, porque eu acompanho isso já há um bom tempo, eu gosto muito da área de tecnologia. E aqui no Brasil o avanço está muito grande do AliExpress, do Shopee e outras gigantes aí do setor de varejo online. Então, assim, eu fico pensando, será que teve um benchmark mais essa questão da satisfação com o cliente? Provavelmente eu penso que sim, porque muita gente, eu conheço muitos amigos próximos, pessoas que estão comprando, importando produtos, né? Então, eles acabam indo mais para as plataformas asiáticas. Então, acho que para não perder mercado, eles justamente replicaram isso. Interessante. Eu não sei como que aconteceu isso de maneira operacional e também não vi essa notícia. Estou até desatualizado em frente a essa notícia. Mas o que a gente tem percebido que muitas organizações estão, muitas pessoas, inclusive, dando treinamento sobre importação de produto da China, né? Está sendo loucura, né? E aí o meio dessa entrega, eu também não sei como que é. Vamos atrás durante essa semana aí para a gente se informar mais. De repente, na próxima aula, eu posso trazer algo mais robusto, né? Mas é uma coisa incrível, né? Interessante. Né? Se eles conseguirem facilitar a entrega de importação, poxa vida, olha o diferencial que essa organização está conseguindo fazer para os países, né? Além do que, já é história, né? Eles faturaram não sei quantos bilhões nesse período de pandemia aí, né? Foi a empresa que mais faturou em termos de crescimento, né? Foi loucura o faturamento dessa empresa. Mas é bacana, eu vou ir atrás e vou ver se eu consigo trazer alguma coisa legal para vocês sobre esse assunto aí na próxima aula. Obrigado pela provocação. Então, aqui, ó, a aferição da satisfação do cliente nos Estados Unidos em terceiro lugar, gestão da qualidade total apareceu, olha aqui, ó, que interessante, né? No Brasil, a gente tem no mínimo aí 3 empresas, 3 institutos que cuidam sobre qualidade total, né? É muito interessante, está em voga, né? Europa também, aferição de satisfação, Estados Unidos aqui em quarto lugar, o benchmarking, América do Sul começa, olha só, aparecer pela primeira vez a terceirização, né? Já nos Estados Unidos já está aqui, ó, em quinto, né? Remuneração por desempenho, gente. Olha que top aqui, ó, aparecendo em primeiro lugar na Europa. Quer dizer, investe nos talentos, promove uma estruturação de remuneração para eles se motivarem e para eles se dedicarem mais para a organização. Estratégia. Né? Tá aqui, ó, remuneração por desempenho, estratégia. Aqui na América do Sul já aparece em quinto lugar, e eu acredito que se a gente atualizar essa planilha, isso aqui está dentro do livro do Costa, já está desatualizado isso aqui. Se a gente olhar hoje, provavelmente muita coisa aqui se moveu no quadro e apareceram outras, né? E aqui, por fim, a terceirização em quinto lugar na Europa.
né? Mas é só para a gente ter uma ideia do que o conjunto de organizações pensavam aí há 10 anos atrás, que foi na época dessa pesquisa, né? O que as organizações desses países, né, estavam atentas. Provavelmente aqui agora nós vamos ter tecnologia aqui no meio, em algum lugar aqui, nós vamos ter tecnologia, não apareceu aqui nas estatísticas, né? Então, muito interessante também